Sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal Família Alviverde. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um jogo aberto, falando tudo sobre o Verdão, que tem um jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Falar também sobre a chance de Luiz Henrique pintar aí no Palmeiras e tudo mais nesse vídeo. Então, para você não perder nada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo. E outra coisa, comente de onde você está assistindo esse vídeo aqui, né? Vamos ver de onde vocês estão assistindo. Então, sem mais enrolações, galera, fica com o vídeo aí que tá muito legal para vocês. Paulinho foi a grande novidade do Palmeiras na reapresentação depois da vitória maiúscula 4-0 contra o Vitória na Bahia. O Palmeiras teve a novidade do atacante que ficou de fora desse confronto depois de atuar pela primeira vez como titular contra o Atlético Mineiro nesta retomada de lesão, porque Paulinho sofreu um entorse no tornozelo. Recuperado bem fisicamente, o atacante do Palmeiras esteve normalmente no treino na academia de futebol com os jogadores que não estiveram relacionados ou atuaram por menos tempo contra o Vitória nesta partida do Campeonato Brasileiro. Os demais, como sempre, fizeram um trabalho regenerativo para recuperar 100% para as outras duas movimentações que o Palmeiras vai ter em São Paulo antes do jogo contra o Fortaleza, que abre uma busca às quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai ter esse confronto neste domingo e também outro confronto no meio da semana para definir quem passa a fase quartas de final da competição nacional. Então tá com um tempo curto de recuperação. A gente sabe que quando fica assim tem que trabalhar o dobro durante a semana, buscar também focar na recuperação. Eu acho que o Palmeiras proporciona isso ao máximo pra gente com a estrutura que a gente tem aqui no CT. Então acho que a gente vai se adaptar bem nessas circunstâncias. Competição essa que o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, venceu logo na estreia do treinador na Copa do Brasil, lá em 2020. Já está ficando longe a passagem do Abel, completando 7 temporadas, querendo voltar a vencer outra vez a Copa do Brasil. Quem sabe com o Paulinho, uma das maiores contratações da história do Palmeiras, este caminho possa ser aberto. Que história é essa de que Luiz Henrique interessa ao Palmeiras? O atacante do Zenit, que em outros tempos chegou a ser especulado no Verdão, virou tema das minhas últimas 2 lives. Vocês sabem, faço aqui no canal lives em que os torcedores perguntam. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, torcedores diferentes do Palmeiras quiseram saber se o Palmeiras, na busca por reforços, não poderia ir atrás do Luiz Henrique, que é pretendido pelo Flamengo. Representantes do Luiz Henrique estiveram na última semana em 2 oportunidades com José Boto, executivo de futebol do Fla. Antes de gravar esse vídeo, ainda durante a live, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras se o Luiz Henrique interessava. Abre aspas, nenhuma chance, nem cogitamos esse nome. O Palmeiras, inclusive, segue batendo na tecla de que não vai contratar jogadores nessa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, mas e os 30 milhões de euros que gastaria com o Danilo? Se tem essa grana, por que não a investe em outros atletas? A verdade é que o Palmeiras não tinha os 30 milhões de euros para a compra do Danilo. Faria-se um enorme esforço para fechar com um jogador enormemente identificado com o Palmeiras e que era um pedido do técnico Abel Ferreira. Sem acordo com o Danilo, o Palmeiras decidiu encerrar o ciclo de contratações para essa janela de transferências, exceto se pintar uma baita oportunidade de mercado, alguém extremamente importante e que não custe bastante dinheiro. Só para completar, o noticiário Alviverde de registrar que Paulinho treinou normalmente depois de um problema no tornozelo e vai estar à disposição do Abel nas partidas contra o Fortaleza de Copa do Brasil. Outro fazendo gesto, não sei o quê. Foi uma declaração da Leila. Sempre que o Palmeiras vence, vocês criam um problema. Ninguém criou problema nenhum. O problema foi criado dentro do campo, de fora, pelo VAR, pela má arbitragem. Na verdade, o que aconteceu, também com o que o Mauro fez, quase que eu fiz, mas eu queria ir até o fim para ver até onde vai chegar essa coisa. Quase que eu troco de jogo. Porque cá entre nós, sempre foi difícil um time de 9 enfrentar um time de 11. Né? Então na hora ficou 9 contra 11, acabou o jogo. Primeiro tempo? Primeiro tempo. Agora, o Palmeiras também gosta a Leila gosta de fazer esse tipo de papel. O Abel e a Leila, no fundo, eles fazem o mesmo papel, com características diferentes. Se achar que o mundo está contra eles, eles contra nós, e nesse caso específico não tem nada disso.
Tem que falar do jogo, sim. Não é a perseguição ao Palmeiras, dona Leila, não é perseguição. Houve uma lambança atrás de lambança. Decisões discutíveis ou não. Né? Mas o Abel é useiro e vezeiro e reclamar e não ter a dignidade de reconhecer quando o time é beneficiado pela arbitragem. Tem uma... Não é só ele, não. É difícil acontecer alguém que reconheça. Não, mas é que no caso do Abel, como ele é muito enfático quando tem uma questão de arbitragem contra, que aí você chama mais atenção. Quando tem uma polêmica como ele não, foi no limite, veja bem e tal, mas diga lá. É que tem um diagnóstico no Palmeiras, isso é informação, né? Não é opinião. Tem um diagnóstico no Palmeiras, passa pela Leila, Anderson Barros e Abel, de que o Palmeiras perdeu em 2025 também fora de campo. É o diagnóstico deles. A partir do caso do Ramon Abate Abel no jogo do São Paulo. Que curiosamente... Perdeu no jogo das narrativas. Nas narrativas, que eles citam nas notas as tais narrativas. No diagnóstico do Palmeiras, depois daquele jogo, sobretudo porque o Flamengo entrou no jogo das narrativas, né? O Boto, naquele mesmo dia em Salvador, falou... O diagnóstico do Palmeiras é que o Palmeiras precisava se reforçar em campo, contratando jogadores, o Marlon, o Barbosa, vários, o Arias, e na estratégia fora de campo. Essa foi a conclusão do Palmeiras para a virada do ano. Então o Palmeiras está super atento a isso. Agora, nessas situações em que o Palmeiras sente-se perseguido, eu acho até curioso, ficam adversários pelo caminho que nos jogos foram talvez prejudicados. Como o São Paulo ano passado, como o Vitória agora. E o Vitória, cara? E o Vitória? Se coloca no lugar do Vitória. O Vitória teve 2 jogadores expulsos em casa no primeiro tempo. Num critério de 2 pesos, 2 medidas. O São Paulo, ano passado, foi prejudicado. Então não existe só o Palmeiras e Flamengo. Palmeiras. Existem outros times competindo por outras coisas. Então, o que para mim me choca na questão do Barradão é como se o Vitória, né, tivesse ali, dane-se o Vitória. Né? Então, é aquilo que o Trajano falou, não é exatamente uma perseguição ou toda vez que o Palmeiras tem alguma coisa, alguma vitória, sem redundância, tem alguma contestação. É que nesse jogo especificamente aconteceu uma coisa muito inusitada. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí no começo do vídeo a empresa falando um pouquinho sobre a volta de Paulinho contra o jogo aí contra o Fortaleza. Depois falando um pouquinho sobre Luiz Henrique, que pode pintar aí no Palmeiras, né? Um pouco difícil, mas vai que pode acontecer. Ele ainda tá aí nos bastidores analisando tudo. E também sobre a polêmica que continua aí contra o Vitória, né? Muitos comentaristas ainda acreditam que o Vitória foi prejudicado e o Palmeiras foi beneficiado. Mas aí o time não tem nada a ver com isso, o jogador não tem nada a ver com isso, eles fizeram a parte dele, né? Errado é se eles tivessem feito isso de má fé, tudo de má fé e vencido o jogo. Não. O Palmeiras venceu o seu jogo, como várias vezes também já sofreu com erro de arbitragem e assim segue o jogo. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.